Olá, amigo concurseiro, aqui é o professor Lincoln. Vamos dar continuidade aqui à discussão sobre as considerações gerais nos primeiros socorros, de acordo com o Guidelines American Heart 2020. Então, estamos atualizando aqui o curso de primeiros socorros do GRAM para que você não perca a questão de prova, tá? Nós terminamos o bloco anterior falando do cuidado que o profissional, socorrista, melhor dizendo, que o socorrista precisa ter ao prestar os cuidados de primeiros socorros, né? Então, olha aqui na nossa tela que eu estava mostrando aqui uma lesão em que o socorrista precisa atender e ter o cuidado do uso dos EPIs. Lembrando que os EPIs variam de acordo com o ambiente onde está sendo prestado esse cuidado, tá? Uma coisa importante que muita gente esquece, que serve tanto para o socorrista quanto para a vítima, é a limpeza com água e sabão, né? Muitos cuidados de primeiros socorros são prestados inicialmente com a limpeza das lesões, por exemplo, com água e sabão, tá? E o próprio socorrista, ele precisa se atentar à necessidade de ter a higiene adequada das mãos antes de prestar os primeiros socorros, porque a gente não quer agravar o quadro do paciente, né? A gente quer ajudar o paciente, a gente quer aliviar o sofrimento, a gente quer diminuir a dor, a gente quer potencializar a cura, né? Melhorar os resultados daquele atendimento. Então, o socorrista tem que estar ligado na necessidade da higiene correta das mãos. Se não tem acesso a água e sabão, a gente sabe que o álcool a 70%, em gel é a opção adequada, desde que não tenha sujidades visíveis na mão, tá? Não tenha sujidades visíveis. Então, ela é a alternativa à higiene com água e sabão. É importante lembrar disso aí, tá? E já falei do uso de luvas, né? Que é, sem dúvida, um dos EPIs mais importantes quando a gente fala em primeiros socorros aí, principalmente de lesões, né? Uma dúvida muito comum é como deve ser composto o kit de primeiros socorros. Tenho certeza aí que muita gente não conhece essa listinha da American Heart 2019. Ela não mudou em 2020. A American Heart fala o seguinte, os itens listados abaixo são suficientes para locais de trabalho de pequeno porte, com 2 ou 3 funcionários. Então, esse kitzinho aqui, ele serve para, vamos dizer assim, resguardar, entre aspas, 2 a 3 funcionários. Então, a cada 2 a 3 funcionários, esse é o quantitativo recomendado de material de primeiros socorros, tá? Locais de trabalho de maior porte, saiu parte, né? Locais de trabalho de maior porte, deixa eu apagar aqui, devem contar com mais kits ou com suprimentos adicionais. Quais são os materiais que precisam ter no kit de primeiros socorros? O kit não precisa ser uma maleta, pode ser uma caixa, pode ser uma bolsa, né? Uma caixa plástica, enfim. Mas algo que reúna esse material e deixe de fácil acesso, né? Gaze, tamanho 10x10, e 2 gases grandes, né? Tamanho 20x25. Então, a American Heart recomenda que tenha gases menores, aquela tradicional, né? Compressa de gás, que a gente chama, mas também 2 grandes. Lembrando que essa quantidade aqui, 2 a 3 funcionários. Caixa de curativos adesivos. Nós temos, né, a gente chama de band-aid normalmente, né? Mas são aqueles adesivos ou retangulares, ou quadrados, ou redondos, né? De vários tamanhos, ok? Uma caixinha já é considerado suficiente para essa cobertura de 2 a 3 pessoas. Um pacote de bandagem de gaze em rolo, de no mínimo 5 centímetros de largura,
Aqui a gente chama de atadura de crepom, né? Atadura de crepom. 2 bandagens triangulares, que são aquelas que a gente usa para fazer a tipoia. Algum agente antisséptico para limpar ferimentos, especialmente a clorexidina. Ok? Tesoura, de preferência sem ponta. Um cobertor daquele tipo laminado descartável, que ele serve para proteger, reduzir a hipotermia, né? Uma pinça, pinça é importante também, que pode ser necessário para retirar pequenos fragmentos, né, da pele, ou empalados, enfim. Fita adesiva, veja, American Heart fala fita adesiva, porque existem fitas adesivas próprias para curativos. No Brasil, a gente comumente usa o esparadrapo, ok? Não deveríamos, mas usamos o esparadrapo, né? Luvas de látex, são as luvas de procedimento normal. Aqui fala látex, mas pode ser a nitrílica, por exemplo, não tem problema nenhum. Equipamento de ressuscitação, como a máscara de bolso, né? A máscara que faz a ventilação do paciente, que nós vamos falar bem na aula de PCR, tá? 2 bandagens elásticas, talas. Essas talas podem ser aquelas profissionais, que são de EVA, ou artesanais, né? Feitas aí com material rígido. Nós vamos falar sobre elas também na aula de emergências traumáticas, tá? E também deve estar no kit orientações para acionar o serviço de emergência. Nós já falamos que no Brasil comumente se chama o SAMU ou Corpo de Bombeiros, né? Para quem é profissional de saúde, talvez isso seja uma coisa, uma informação supérflua. Mas quando a gente fala em primeiros socorros, mais uma vez ressaltando que o entendimento de primeiros socorros é a prestação de cuidados por leigos, né? Então, nem todos os leigos sabem quem chamar na hora da emergência. Então, deixar junto do kit, o próximo dele, na porta onde ele está guardado, os números de emergência é importantíssimo. 192 e 193. Já vi, inclusive, profissionais que não sabem esses números, né? Então, 192, 193, 190, que é da polícia. Tem estados que têm uma integração desses serviços. Se você ligar para um deles, e ao informar a sua necessidade, eles transferem para o outro. Acontece também isso em alguns estados. Mas tem os números diretos, né? 192, que é SAMU, 193, bombeiro, 190, polícia, tá? Então, é bom deixar esses números próximos do kit, porque quem buscar esse kit já sabe a necessidade de chamar o serviço de emergência, ok? Volta aqui na tela. A American Heart destaca a importância da educação em primeiros socorros, né? Como eu falei lá no início, esses cuidados são prestados por leigos, ou seja, pessoas que não são profissionais de saúde. Mas para que os cuidados sejam prestados da forma adequada, o ideal seria que a população em geral, mesmo que não seja um brigadista, um componente da CIPA, enfim, que essas pessoas passem por treinamentos, né? Ou seja, passem por educação em primeiros socorros. Isso está no Guidelines 2020 da American Heart, tá? Quais métodos a American Heart sugere, vamos dizer assim, para educação em primeiros socorros? Cursos, claro, online podem ser também, né? Cursos online podem ser maravilhosos, especialmente para atualização, né? Talvez para treinar não sejam tão bons, mas para atualizar, sim. Salas de aula presenciais são, claro, fantásticas, né? Reunir um grupo de pessoas para treiná-las, treinar algumas técnicas com elas. E as próprias campanhas publicitárias, como a gente tem de outras situações. A American Heart preconiza, né, que se joguem na televisão campanhas publicitárias feitas pelo próprio governo ou por sociedades que tenham interesse em divulgar esse tipo de atendimento. É importante, né? Ou também notícias de jornal, enfim. Então, tem várias formas, né, de promover a educação em primeiros socorros.
Por quê? Porque é útil, né? É altamente útil para a sociedade que a população em geral receba essa educação, ok? Porque isso aumenta a taxa de sobrevida, reduz a gravidade das lesões e ajuda a resolver sintomas gerais. Então, se uma pessoa que passa por um mal súbito, uma vítima, tem o atendimento de primeiros socorros eficaz, ela tem uma taxa de sobrevida maior, ok? E essa educação deve ser universal, ou seja, aberta a todos os interessados, ok? Recomendação da American Heart para chamar por ajuda, né? Quando é que uma pessoa, um leigo, que está junto de uma vítima, deve chamar por ajuda? Eu até destaquei aqui, claro que esse número aqui não está no Guidelines, né? Isso é brasileiro, mas as recomendações são do Guidelines da American Heart, tá? Quando é que o socorrista precisa chamar por ajuda? Quando ele reconhece a necessidade da ajuda profissional, né? Aí eu vou dar o exemplo. Suponha que você está na sua casa com seu filho, seu irmão pequeno, e ele, sei lá, fez um pequeno corte no dedo, né? Com algum objeto, faca, enfim. Um pequeno corte. Não, por ele estar chorando, não significa que ali é grave. Então, o socorrista tem que entender que aquele pequeno corte ali não deve gerar um mal grave àquela pessoa, e por isso também não vai chamar o SAMU por isso, né? Imagina, você ligar pro SAMU, meu irmão sofreu um cortezinho no dedo, preciso de atendimento. Não precisa, né? Então, o socorrista tem que ter esse discernimento aí, de quando acionar o serviço ou não, porque tem muitas outras pessoas precisando, né, em situações sérias, e que você vai ocupar o ramal, enfim, com um atendimento que não precisaria daquilo ali. Então, naquele caso, de uma coisa simples, você, como socorrista, agiria prestando aqueles cuidados e está suficiente, ok? Se, do contrário, ao invés de ter sido um pequeno corte, o seu irmão, na verdade, amputou, né, uma parte do dedo, independente da quantidade que tenha sido, ali há um outro risco, um risco de hemorragia. Essa hemorragia pode gerar um choque, pode gerar uma parada, tem um risco de infecção no local, o risco de não poder reamputar aquela parte amputada, enfim. Então, aí nós estamos diante de outra situação, tá? Aí sim, diante da gravidade maior, acionar o serviço de emergência. É essa a expressão que tem nos protocolos. Acionar o serviço de emergência. Então, você precisa entender que acionar o serviço de emergência pode ser ligar para o serviço de emergência, aí eu coloquei aqui o número 192, que é o SAMU, né? Ou levar a pessoa à emergência. Isso também é acionar. Nem sempre você consegue ligar, mas você consegue levar a pessoa à emergência. Então, isso também se chama acionar, ok? Então, ter todo esse discernimento aí é importante para o socorrista agir da forma adequada. Tá? Volta aqui na tela. Então, reconhecer a necessidade é importante. A princípio, a gente vai ver mais à frente várias situações. Não se deve atrasar o acionamento, tá? Então, reconheceu a gravidade, já aciona o serviço de emergência, tá? Diante de situações extremamente ameaçadoras à vida da vítima, o socorrista deve instituir alguma ação antes de chamar ajuda. Por exemplo, abrir as vias aéreas. Então, em alguns casos, antes de chamar ajuda, antes de chamar a emergência, presta algum atendimento e depois chama a emergência. Vamos ver caso a caso mais à frente, ok? E nesses casos em que, por exemplo, o socorrista precisa dar um atendimento inicial antes de chamar a emergência, hoje nós temos um facilitador que é o viva voz nos telefones celulares, né? Então, você não precisa nem se afastar da vítima para acionar a emergência. Você, junto da vítima, liga o viva voz do celular, faz a ligação para a emergência. Eu coloquei aqui o SAMU, mas pode ser o bombeiro, polícia ou outro que tem aí no local. E liga o viva voz. E enquanto presta os cuidados, vai conversando com
o serviço de atendimento telefônico, ok? Então, isso está escrito dessa forma nos protocolos, tá? Situações em que se deve ligar rapidamente para o serviço de emergência. Então, quando é que o socorrista vai ligar para o serviço de emergência de forma rápida? Quando o paciente está irresponsivo, então você se deparou com um paciente inconsciente, precisa ligar rapidamente para a emergência. Paciente com queixa de dor no peito, provavelmente é infarto. Pode ser que não seja infarto? Pode. Pode ser que sejam gases, por exemplo, mas o socorrista não tem condições de avaliar isso, né? Ele tem condições de dar os primeiros socorros, ok? Quando há sinais de AVC, nós vamos falar sobre AVC nas aulas de emergências clínicas. AVC é acidente vascular cerebral, ou de problemas respiratórios, por exemplo, asma, queimaduras também, fraturas, grandes lesões e hemorragia. Todos esses casos precisam rapidamente do serviço de emergência. Pacientes que têm convulsão, em especial a primeira convulsão da vida. Pacientes que se queixam de paralisia súbita. A pessoa está normal, de repente queixa de uma paralisia, seja facial ou seja corporal, né, em alguma área do corpo, tá? Sofreu uma queda ou não sofreu queda e mesmo assim queixa de uma paralisia, não consegue falar direito, não consegue movimentar o braço ou a perna, né? Então, é uma alta suspeita de AVC também, se não foi queda, ou lesão da coluna da medula espinhal, se foi queda. Vítimas de choque elétrico também precisam de atendimento rápido e vítimas de envenenamento, tá? Lembrando que nosso curso de primeiros socorros vamos falar sobre todas essas situações aqui, ok? Passo a passo o que deve ser feito. Em relação à movimentação da vítima, a American Heart destaca isso de forma bem importante, que vítimas com suspeita de lesão da coluna cervical, ou seja, do pescoço, né? Lesão do pescoço ou das costelas, deixa eu mudar aqui, do amarelo acho que fica melhor. Das costelas, da coluna cervical, da coluna vertebral em qualquer altura ou da pelve, não devem ser movimentadas pelo socorrista. Okay? Isso é uma premissa. Em acidentes de rua, quedas de cavalo, queda de árvore, queda de muro, sei lá, em esportes em geral, o socorrista não deve movimentar a vítima. Por quê? Essa pessoa lesionada, né, em qualquer altura da coluna, da pelve, das costelas, ela pode ter a sua lesão agravada por uma movimentação errada. Na aula de emergências traumáticas, nós vamos falar de algumas situações em que a American Heart recomenda movimentar, mesmo sendo socorristas, mesmo sendo primeiros socorros, tá? Mas a regra geral é essa daqui, não movimentar. Essa é a regra geral. Quem vai fazer a movimentação da vítima é o serviço de emergência, ok? Aqui, ó, situações em que a movimentação deve ocorrer. Então, você é socorrista, vai prestar os primeiros socorros a uma vítima de trauma, né? Uma pessoa que caiu do muro, da árvore, da bicicleta, do cavalo, ou estava jogando futebol, enfim, foi agredida de alguma forma. Tem suspeita de lesão da coluna em qualquer altura, da pelve ou das costelas. Regra geral, não movimentar. Porém, se você está numa área insegura para a vítima ou para você, você precisa movimentar essa vítima para um lugar seguro, né? Você não vai abandoná-la ali. Então, movimenta por causa da insegurança da vítima ou da sua própria segurança, ok? E também pessoa irresponsiva. A pessoa não responde aos estímulos, mas está respirando. A American Heart recomenda o quê? Colocá-la em posição lateral, ok? De segurança, tá? Posição lateral ou de segurança. Vou mostrar já como é essa posição. Essa figura é da American Heart 2019 e ela mostra aqui
como um socorrista, que não tem nenhum equipamento de imobilização, deve movimentar uma vítima suspeita de lesão, tá? Nas exceções, né? Como está aqui mostrado. Ó, área insegura, pessoa irresponsiva que respira. A American Heart recomenda que o socorrista, veja que ele está usando luva para se proteger, né? O socorrista se posicione atrás da cabeça da vítima, aqui é a vítima. Aqui é a vítima e aqui é o socorrista. Então, a American Heart recomenda que ele se posicione atrás, né, da cabeça da vítima, tá? Protegido. E se a vítima estiver usando alguma roupa, o socorrista pode puxar a vítima em decúbito dorsal horizontal por essa roupa, né? Mais ou menos na altura do pescoço. Se a vítima não tem uma roupa, não está usando uma camisa, uma blusa, um vestido, ou se essa roupa rasgou, o socorrista puxa pelas axilas, tá? Então seriam as duas formas, ou axilas ou roupa, tá? Evitando movimentos muito bruscos e de preferência sem movimentar muito a cabeça, que é uma área muito frágil nesse momento, né? Como é que se adota essa posição de segurança? Ó, como está aqui na exceção da movimentação, né? O que é posição de segurança, ou posição lateral, ou posição de conforto? É essa posição final aqui, ó. Independente de ser do lado direito ou esquerdo, não tem diferença. O que é que o socorrista faz? Ele estende um dos braços para cima da cabeça. Então, o socorrista puxa esse braço para cima, né? Depois vai virar a vítima para o lado desse braço, né? É como se o braço fosse acomodar a cabeça da vítima, tá? Então, estende um dos braços acima da cabeça e rola a vítima para esse lado, tá? Assim que a pessoa estiver de lado, dobra as pernas para estabilizar o corpo, né? Nessa figura aqui, ele dobrou a perna. Uma perna deixou a outra estendida, mas pode dobrar as duas também, né? E não existe, na verdade, uma posição ideal. Aqui é um exemplo, tá? Então, a American Heart não traz uma posição ideal para ficar de lado. Aqui é um exemplo, pode ser usado dessa forma, com as duas pernas flexionadas ou uma só, como está aqui. Se a vítima não responde, não respira, não tem pulso, ela não vai ficar na posição de segurança. O socorrista tem que fazer a RCP. A posição de segurança é para quem, então, professor? Vamos voltar aqui, ó. Vítima que não responde, mas respira, tá? Se a pessoa não responde, não respira, não tem pulso, ela está parada, vai fazer RCP. Se ela não responde, mas respira, ela vai ficar na posição de segurança, ok? Atenção, outro alerta da American Heart, ó. Se há suspeita de lesão cervical, costelas, coluna vertebral, né, ou pelve, associada com bloqueio da via aérea ou localização em ambiente inseguro, a vítima deve ser movimentada apenas o necessário para abrir a via aérea ou ser alocada em local seguro, mas não deve ser rolada, como está aqui nessas figuras, né? Como nas situações anteriores. Então, a gente vai, na verdade, puxar a vítima, como está aqui, para um local seguro, em decúbito dorsal horizontal, fazer uma pequena abertura da via aérea, né? Levantar um pouco só o queixo dela, para ela tentar respirar melhor, ok? Vítimas de trauma, então, não devem ser movimentadas quando em suspeita de choque. Nós vamos falar de choque lá na frente ainda, nas emergências traumáticas, né? Vítimas com sinais de choque, mas que estão responsivas e respirando, devem ficar na posição supina. Nem todo mundo sabe o que é posição supina, né? Vou escrever aqui do lado, ó. Mas vou mostrar já uma figura. Posição supina é a posição de barriga para cima, ok? Barriga para cima. Ou pode aparecer na prova, deitado de costas, né?
deitado de costas, tá? Barriga para cima ou deitado de costas. Essa é a posição para vítimas de trauma com sinais de choque, responsivas e respirando, tá? Vítimas pouco responsivas, mas sem sinais de trauma, a posição já é outra, não é mais supina. São membros inferiores elevados, a mais ou menos 30, 45, 30 a 60 graus. Veja, ela está um pouco responsiva, não tem sinal de trauma. Então, eu vou elevar os membros inferiores dela, 30 a 60 graus. Só não vou elevar se essa pessoa se queixar de dor na coluna. Aí eu vou deixar em supina também, ok? Aqui, ó, uma figura da American Heart na posição supina, né? Vou escrever aqui de novo, barriga para cima. Barriga para cima. Ou deitado de costas. Deitado de costas. E tem uma outra expressão que é decúbito dorsal. Tudo é a mesma coisa, tá? Decúbito dorsal. Essa é a posição, então, para vítimas de trauma com sinais de choque, ok? E se a pessoa tem sinal de choque, mas não tem sinal de trauma, a gente adota a posição com membros inferiores elevados. Ou eleva o corpo todo, né? As pernas ficam mais altas que a cabeça, ou eleva só as cabeças apoiando, por exemplo, em alguma superfície, tá? Essas são as opções que nós temos. E para finalizar as considerações gerais, a American Heart destacou aqui a relação do uso do oxigênio medicinal nos primeiros socorros. Prestar bastante atenção nisso aqui, ó. A American Heart fez questão de destacar pelo seguinte: na verdade, há alguns anos, já há uns 5 anos mais ou menos, já se vem falando aí da toxicidade, né, do oxigênio medicinal em excesso. Então, durante muitos anos, se pensou o quê? Passou mal, coloca oxigênio que resolve, né? Com o avanço dos estudos, foi se percebendo que isso não é verdadeiro e que pode ser maléfico, né? Então, usar oxigênio, né, suplementar de forma exagerada, causa malefícios ao paciente. Nesse caso aqui, a American Heart em 2020 está destacando o uso do O2 nos primeiros socorros. Prestar atenção, não estamos falando nem de suporte básico, nem de suporte avançado. Estamos falando de primeiros socorros. O que é que a American Heart entende? Que mesmo que o socorrista tenha acesso ao oxigênio medicinal, é preferível não utilizar, tá? É preferível não utilizar, ok? Então, volta aqui para a gente ver como é que está escrito lá, ó. Não há evidências científicas, né? Para o uso rotineiro do oxigênio nos primeiros socorros. Tá? Não há evidência. Então, de preferência, não deve ser utilizado. Se estiver disponível, o socorrista só vai usar se for treinado para isso. Vamos supor um paciente em casa que já usa oxigênio medicinal e naquele momento não está a família treinada para colocar. Tudo bem. Mas, de forma geral, não deve ser usado, ó. Porém, há situações em que o oxigênio medicinal, né, o oxigênio suplementar, pode ser benéfico. A palavra é exatamente essa, pode. Não há ainda confirmação, né? Então, qual é a regra, professor? Não usar o O2. Se o socorrista for treinado e tiver acesso, pode usar. Em especial, nessas situações aqui, ó. Vítimas de acidentes de mergulho, né, chamado também doença da descompressão. Se o socorrista tem acesso ao O2 e for treinado, ele deve usar o O2. Pessoas com câncer em estado terminal também podem se beneficiar. E vítimas de intoxicação por monóxido de carbono. Então, essas são as 3 situações, 1, 2, 3, que a American Heart destaca como
possível benefício do uso do O2 nos primeiros socorros por socorrista treinado, ok? Então veja aí quantos detalhes importantes a gente tem nesse Guidelines 2020, ok? Deixar aqui o meu Instagram, o do Gran Saúde, do Gran Cursos Online. E lembrar que a gente continua aqui o curso de primeiros socorros, né, com aulas que nós vamos ter emergências clínicas, traumáticas, ambientais, parada cardiorrespiratória e atualizações com Covid também, né? Porque o socorrista tem que estar protegido, ok? Então, nos acompanhe nas próximas aulas e até lá.